Quantas ideias brilhantes você já enterrou porque você parou ali nos últimos 5 segundos? Quando a gente olha para trás e percebe que todos os projetos e todas as ações que a gente deixou pela metade, raramente é falta de talento, mas sim falta de finalização. Então, em tudo em nossas vidas, quando a gente pratica com paixão, a gente costuma fazer as coisas que a gente é bom, mas a gente acaba às vezes esquecendo e evitando a parte que é mais importante, que é a finalização. A gente gosta de fazer tudo, tudo a gente quer fazer da melhor maneira possível. Eu tô tentando gravar esse vídeo aqui, tô tentando fazer ele da melhor maneira possível. Problema de luz, problema aquilo, assim, assim, assado. Aí, pô, o roteiro não tá perfeito, não tô pegando ali as frases, informações e colocando em tópicos. E finalizar. Se eu não parar para finalizar esse conteúdo, como você não parar para finalizar a sua tarefa, você nunca vai conseguir sair do lugar. Então, a virada ela acontece quando a gente entende que essa habilidade ela é totalmente treinável. Eu estou aqui treinando constantemente, produzindo conteúdo, eu domino do assunto, mas quando a gente vai tentar gravar é aquele negócio, né? Pô, o que que eu falo? Como que eu falo? Qual que é o desafio? E eu desenvolvi para mim essa forma de eu conseguir me guiar por tópicos para que eu consiga desenvolver melhor uma linha de raciocínio começo, meio e fim com vocês. Talvez daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, esse celular suma da minha mão e eu consiga conduzir da melhor maneira possível. Você entendeu que é uma habilidade treinável, mas que se eu parar, eu falar, pô, domino do assunto, mas eu não quero falar sobre isso porque eu tenho medo de como que as pessoas vão interpretar, o que que eles vão falar, eu travo. Porque eu consigo entregar um conteúdo de valor para vocês simplesmente por eu me guiar por tópicos e não tem problema. Quando eu dominar essa habilidade, talvez eu não precise mais de tópicos. Então, essa é a ideia, é a gente tentar entender que essa virada é melhor fazer ali um pouco imperfeito no começo do que tentar imaginar o perfeito e não sair do lugar. Então, um dos maiores erros que a gente tem é a falta de execução real. E a gente tenta nascer aquela precisão no nosso coração, mas essa precisão ela só vem com o treino. Então, eu vou te contar uma história que eu até anotei aqui, que aconteceu comigo, que faz muito sentido para te ajudar a você perder esse medo de executar suas tarefas, principalmente de produzir conteúdo. Todo mundo tem dificuldade para identificar alguns pontos, né? Todo mundo já teve alguma dificuldade na época da escola. Eu tive muita dificuldade na época da escola. E eu vou compartilhar algumas coisas, uma história aqui com vocês que vocês vão gostar bastante. Acredito que você vai se identificar e no final eu vou te dar uma solução para você perceber que com essa observação que eu tive, como que a gente consegue resolver esse problema de finalizar, tá? Começando pela matemática. Ah, matemática. Na época da escola eu tinha uma negação muito grande por matemática. Não prestava atenção, não conseguia entender os cálculos e tudo mais. E uma coisa que foi muito louca para mim quando eu aprendi no futuro foi que eu entendo bastante o meu perfil, eu estudo algumas coisas, né, a respeito de perfil comportamental e tudo mais, até porque eu trabalho, nessa área de produção de conteúdo, eu preciso estudar e mergulhar cada mês nisso, e eu entendendo o meu perfil através de uma mentoria que eu estava fazendo, o meu perfil é um perfil no método, DISC, né, o CIS, que é o método Paulo Vieira, que eu fiz, eu percebi que na verdade eu sou um cara de exato, era para eu ser muito bom em matemática. Alguma coisa que aconteceu no meu passado, que eu venho identificando de alguns pontos, me fez travar em matemática. Então eu tinha aquela dificuldade gigante, aquele olha para matemática e fala: "Meu Deus, o que que eu vou fazer com isso daqui?". E não foi só a matemática, né, eu acho que se todo mundo a matemática é o mais claro de todos, né. E eu tive muita dificuldade que eu analisando isso, né, a minha maior dificuldade era finalizar. Eu até começava as coisas de uma forma legal, né, só que o meu problema maior era finalizar. Então eu começava alguma coisa, uma aula, uma matéria, um trabalho, futebol, um novo projeto, eu gostava de pintar, só que todas as vezes que eu começava eu tinha muita dificuldade de finalizar. Parava uma pintura na metade, parava um treinamento na metade, parava o aprendizado de matemática pela metade. Isso essas faltas de metade na nossa vida, a gente sabe que quando a gente vai crescer, vai se desenvolver e sai para a vida de adulto, a gente percebe que isso é muito importante. Essas metades que ficaram, falta muito. Como, por exemplo, o ensino, né. Eu tenho certeza que uma das maiores metades que você vai se identificar comigo é: "Caraca, o que que é imposto de renda?", sabe, tipo, o que que é imposto de renda? Quando você sai da escola, eles não ensinam isso para você. E, ou seja, você que ficou com conhecimento não só pela metade, mas sem conhecimento. Então, isso no futuro faz muita falta. Então, eu quero te ajudar aqui com a questão de produção de conteúdo, para que você preencha essas metades, para que na hora que você for produzir os seus roteiros, os seus vídeos, você não fique mais com medo de produzir, porque pelo menos a técnica você vai ter, a força de vontade vai ter que ser sua, e aqui eu vou fazer o meu possível para te ajudar a introduzir dessa melhor maneira possível. A ideia desse vídeo aqui, olha que legal, a ideia desse vídeo, eu acordei hoje, né, eu tive
pesadelo que para quem joga futebol é um dos maiores pesadelos, né, o atacante que não faz gol. E aí foi muito legal, porque eu estava sonhando, fiquei sonhando quase a noite inteira, eu não conseguia fazer gol, né, eu tentava fazer gol e não conseguia, não conseguia, e driblava ali e tal, e não fazia o gol. E aí eu percebi que, uma coisa que eu tinha muito, muito, muito grande era a questão de não conseguir fazer gols, e era uma habilidade difícil para mim de ser finalizada. Eu jogava futebol, para você ter uma ideia, eu comecei a jogar futebol com meus 7 anos de idade, até os meus 18 anos, mais ou menos. Parece que eu sou novo, mas eu já tenho uma idadezinha aí, depois eu posso falar em outro vídeo. Mas eu comecei a jogar dos meus 7 anos até os 18 anos. Então, eu saí ali do médio ali, o café com leite, né, que a gente costuma falar, para um jogador bom, um jogador que tinha bastante habilidade de driblagem, de performance, de corrida. Sempre fui baixinho, então conseguia correr pra caramba, a galera tinha muita energia, né, então para o pessoal comecei a jogar na lateral direita, e pô, lateral direito quem conhece corre pra caramba, e aí depois eu fui para o meio de campo até chegar no ataque e sempre eu comecei a perceber que eu tinha muita habilidade, mas na hora de chutar no gol, na hora de finalizar eu era péssimo. E isso era horrível pra mim, porque eu não conseguia entender, eu falei: "Caraca, por que que eu não consigo fazer o gol?". Então, eu conheci até muito legal, né, a gente até eu fiz um mapeamento aqui pra falar de algumas coisas que acontecem no futebol, que é bem legal, que essa observação vai fazer todo sentido no final. Eu era do time dos cara que chutava com a direita, né, quem conhece aí o tipo, a pessoa que só chuta com a direita sabe a dificuldade que a gente tem, né, jogar na lateral esquerda. A gente vai ali tentando empurrar com a direita, tentando fazer uma trivela e tudo mais, e aí tinha os filha da mãe dos esquerdinha. Cara, você conheceu um cara que ele era esquerda, esse filho da mãe é muito bom. Todos os caras que jogavam sempre na lateral esquerda, chutavam com a esquerda, e sempre eu não sei no que eu jogava com vocês, mas pra mim eram caras que tinham um nível de performance e habilidade muito grande. Dificilmente um cara que chutava com a perna esquerda era um cara ruim, e isso deixava a gente louco, né, fala: "Pô, teu esquerdinha vai entrar no seu time", sempre tem um apelido, né. Então isso era muito forte. E pior que os esquerdinha é os cara que chutavam com as 2. Agora imagina pra mim, o cara que tinha dificuldade de fazer gol, aí tinha um cara que chutava com a esquerda, que não era o meu pé dominante e fazia mais gol que eu, porque era o pé dominante dele e ele era muito bom. Aí tinha um cara que chutava com as duas, o cara conseguia na lateral direita, na esquerda, chutar com qualquer pé e fazer gol com força. E eu chutava, não tinha força, não tinha precisão. Falei, caraca, velho, o que que tá acontecendo comigo? E aí veio meu questionamento, né? De tudo que estava acontecendo, por que que eu não conseguia finalizar? Por que que eu não conseguia fazer aquilo? E a resposta foi tão clara pra mim, hoje mesmo eu questionei, eu montei esse roteiro aqui pra vocês super rápido, pra você ver como que eu vou ensinando vocês para com vocês aqui alguns conceitos de como que a gente consegue montar um roteiro, porque você tem conhecimento, você só precisa fazer uma análise, uma observação e você vai conseguir produzir da melhor maneira possível. E a resposta foi clara pra mim, eu tenho certeza que vai ser muito clara pra você também, essa análise que eu fiz. O que que eu não fazia? Eu não treinava. Eu queria driblar, tal, porque eu era reconhecido que aquilo, e carretilha, e rolinho no meio das pernas. Aí, olha isso que eu ficava na cabeça. E aí, eu ficava horas e horas chutando no gol, treinando, não era o suficiente. Então eu foquei tanto em querer ser bom em driblar, me divertir, correr e tudo mais, que eu acabei esquecendo das habilidades que eu não era bom. Então eu acabei não tendo resultado por falta de prática, de persistência, de querer acertar mais, de entender o que que funciona, o que que não funciona. Por exemplo, eu tô testando aqui alguns formatos e por isso que eu vim para o YouTube. O YouTube ele te dá a possibilidade, eu sempre fui um cara que teve uma comunicação bem legal, aquela pessoa que falava: "Pô, você fala bem, conversa bem e tal". Só que na hora que eu fazer um short, minha mãe de Deus, imagina aqui, ó, você vê que eu sou mais dinâmico para falar. Para eu transformar esse conhecimento em 30 segundos, muito difícil para mim. E eu quero lapidar e conseguir fazer isso com você no futuro. Por que eu tô fazendo isso para mim primeiro? Então eu escolhi o YouTube porque eu consigo errar, eu consigo testar. Eu tô testando esse formato, onde que eu coloco tópicos, falo com você, aqui tem algumas informações, só que eu tento falar o máximo com o meu conhecimento na tela, porque eu domino sobre o assunto, eu só preciso me guiar. No futuro, quem sabe eu posso mudar esse jeito, como, por exemplo, a gente faz com os nossos clientes quando a gente produz conteúdo, falar por frase e tudo mais. Então eu vou testando aqui o que funcionar para mim, eu te passo, a gente testa junto, e a gente vê como que a gente faz, tá? O que eu fazia para os meus clientes, eu acabei não fazendo para mim. Muitos e muitos anos, cara, a gente tem uns 3, quase 4 anos que eu tô no audiovisual e como estrategista de conteúdo, trabalhando com grandes empresas até, depois eu posso citar alguns nomes aqui, mas a gente já trabalhou com algumas empresas grandes, como Mitsubishi, por exemplo, que é um cliente muito forte, então eu posso citar ele aqui. A gente durante 2 a gente produziu mais de 300 conteúdos e eu sou o cara perfeccionista, eu falo: "Ah, cara,
o seu CTA não tá legal, o seu tom de voz não tá bacana, aquela interpretação. Depois eu posso trazer aqui para vocês também como a gente interpretar melhor na câmera, como a gente trazer o tom e tudo mais, que eu estou aprendendo a fazer para mim, por mais que eu fiz isso por mais de 500 vezes nos últimos 4 anos. Eu produzi só ali para Mitsubishi, a gente já deve ter produzido uns 200 conteúdos, ou talvez até um pouco mais. Então você vê que eu faço isso para as pessoas, muito bem feito, as pessoas elogiam muito pelo nosso direcionamento, por fazer para mim, pum. Você entendeu que a gente precisa entender o nosso método, que a gente não é igual a todo mundo, que nem todo mundo se adapta de tal maneira? Então eu tô aqui para testar e para mostrar para vocês e ir testando coisas novas até que a gente consiga encontrar o perfil de cada um para conseguir produzir da melhor maneira possível. Então, eu tenho certeza que você sentia também ali com a questão do julgamento de: "Ah, eu sou o especialista e eu não consigo falar. Eu sou o cara que produz assim, assim, assado e eu não consigo transmitir o meu conhecimento. Por que que o meu cara ali que tá produzindo TikTok, não sei o quê, tá viralizando e fazendo um monte de coisa e eu não?" Porque você esqueceu de questionar a coisa mais importante. Antes de você querer produzir conteúdo, você precisa descobrir quem é você. Antes de eu estar começando a fazer isso, eu estou mergulhado num processo de tem uns 2 meses, mais ou menos, para eu entender quem era o Marco, e eu consegui desenvolver um método para isso. Esse provavelmente vai ser um método que eu vou transformar isso comercialmente para ajudar mais pessoas, mas por enquanto eu só quero ajudar aqui, quero compartilhar meus conhecimentos. Conforme eu for validando, quem sabe eu lanço esse método aí para vocês. Se vocês quiserem um método como esse também, pode comentar aqui embaixo, se você acha interessante. Você descobrir quem você é, quais são os seus valores, mas não é tipo qual é o teu valor, não, você não resolve o problema, você precisa mergulhar e entender que valores que existem para você ter noção, quase 200 tipos de valores diferentes. Por que que você escolhe um valor e outro não? Você precisa justificar o que que esse valor representa na tua vida, quais são as categorias da tua vida, emocional, espiritual, financeiro, que esse valor representa. Quando você vai tomar uma decisão, você precisa saber que esse valor está alinhado com você. Por exemplo, um dos meus valores é transparência. Então, por você vê que eu falo bastante, eu não tenho medo de me expressar. Eu fiquei ali com medo de falar o nome do cliente, já falei o nome do cliente, que eu achei ali, analisei rapidinho, que não tinha problema. Eu sou transparente, tudo que eu posso fazer, eu procuro ser transparente. Então, isso é um dos meus valores. Se você acha que eu estou sendo transparente com você, pode comentar aqui embaixo também. Se eu não estiver sendo transparente, comenta aí, porque eu posso melhorar, porque é o meu valor. Então, quando eu tenho a clareza do meu valor, eu consigo identificar como que eu posso melhorar. Então, uma coisa que eu vou te deixar aqui, as minhas experiências com o erro, né? Mas eu percebi que, tipo, esse medo de errar pra mim, igual eu tô aqui, né, testando coisas novas, é uma coisa que me bloqueou muito. Só que a minha experiência aqui, eu tô no quinto vídeo. É engraçado, né, já, tipo, você vai assistir o vídeo em sequência, você vai perceber como que o Marco tá melhorando a comunicação. Agora imagina o Marco depois de 100, 200, 300 vídeos, conseguindo trazer informações mais claras, mais objetivas, com exemplos práticos, uma solução mais rápida para você. Muito legal, né? Então, uma coisa que eu aprendi é: você, presta atenção no que eu vou te falar. Vou até deixar o celular aqui. Você não é bom em tudo. Você não é bom em tudo. Você pode ser especialista, sei lá, em psicologia, no teu emprego, no teu produto, no teu serviço, em fabricar um processo, mas na hora que for produzir conteúdo, se você estiver começando agora, como eu produzi, olha isso, eu produzi mais de 500 conteúdos na minha carreira e eu não estou pronto para produzir para mim. É engraçado isso, né, é estranho, né, tipo, se eu tivesse uma pessoa aqui me direcionando como meu sócio, alguma outra pessoa, eu faria o conteúdo, assim, impecável, porque tem alguém te direcionando, mas e quando você vai fazer sozinho, você entendeu? Você tem que se autodirecionar, para você se autodirecionar, você precisa se conhecer, e você não é bom em produção audiovisual, eu estou falando isso para mim mesmo: "Marco, você não é tão bom assim". Você pode ser muito top, muito foda e muito elogiado para os teus clientes, né, para produzir conteúdo para você, você não é tão bom assim, então você tem que aprender. Então, você não é bom em tudo, fica esse aprendizado. Então, como eu falei, um dos maiores atletas do mundo, até queria mostrar para vocês, eles também não foram bons no começo. Então, olha isso que bizarro. Vou até citar alguns nomes para você. Michael Jordan. Michael Jordan foi um dos maiores exemplos de superação, de treino e persistência que já existiu. Esse cara foi fora do normal. Sou muito fã dele, por mais que eu não seja tão fã de basquete, eu sou fã da pessoa Michael Jordan, porque ele é um cara muito incrível. E ele falou a seguinte frase: "Eu errei mais de 9.000 arremessos", já deve ter conhecido essa história, mas eu errei mais de 9.000 arremessos na minha vida e na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. Em 26 ocasiões, confiaram em mim para fazer o arremesso da vitória e eu errei. Olha, até arrepiei. Dói. Dói porque uma pessoa que, principalmente eu tô falando do meu perfil, eu não sei se você é assim, mas cada um tem um perfil, a gente tem uma dificuldade muito grande para mim de aceitar o erro.
Eu tô fazendo aqui um conteúdo, se eu erro, eu fico desnorteado. E esse formato pra mim tá sendo muito prazeroso, porque eu consigo falar o que eu penso. Se eu errei, eu corrijo. Se eu falei, eu conserto. E eu não preciso me moldar dentro de um formatozinho superficial que todo mundo tá fazendo, que é simplesmente fazer um vídeo dicasinha e simples. Eu não, eu quero te passar a minha essência, quero te passar quem eu sou, eu quero te ensinar você a extrair essa essência de você. O formato, se eu vou pegar isso aqui, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu pego esse vídeo aqui e eu tenho uma técnica que eu uso tanto a questão de escrita, tenho experiência como copywriter, escrita quanto a questão de inteligência artificial, eu monto ali um short com exatamente com uma coisa que vai manter a minha essência, ou depois eu posso produzir um conteúdo mais curto, viral, só que talvez um pouco mais com essência. Então meu objetivo aqui não é te ensinar a viralizar nem nada, é descobrir a tua essência primeiro, descobrir quem você é, para depois você começar a produzir conteúdo. Depois vai ser uma sequência de erros e acertos até você acertar. Todas as pessoas que cresceram mais no mundo hoje, ninguém já fez um primeiro vídeo e viralizou. Pode acontecer. Mas o cara foi acertando ali, ele entendeu o perfil dele. Quanto mais rápido você entender o seu perfil, mais chance de você dar certo. É isso que eu tô tentando entender para mim. Pode ser que eu dê certo. Esses vídeos aqui pode ter quase nada de visualização, mas eu tenho certeza, se eu continuar com essa constância, uma hora vai acertar. E na hora que eu acertar, vai dar um boom. Aí vão olhar e vai falar, veio do nada? Nada vem do nada, eu já vou falar sobre isso. Cristiano Ronaldo, também conhecido por sua dedicação extremamente nos treinos. Ele disse numa entrevista: talento sem trabalho não significa nada. Então, eu me considerava uma pessoa super talentosa. As pessoas olham pra mim e falam: caraca, suas visões, o jeito que você fala. 3, 4 anos produzindo conteúdo para as pessoas e nunca produzi um para mim. Cheguei a tentar produzir, mas não ficou exatamente como eu queria. E quando eu produzi um conteúdo, uma pessoa chegou e falou para mim: "Caraca, não sei o que tal". O conteúdo não performou tão bem, mas as mensagens que eu recebi nos comentários, eu falei: "Caraca, por que eu não faço isso mais?". Aí eu não fiz mais. Então você vê que eu quero te ajudar. Tá muito mais interno de você. Se você não souber quem você é, você não vai conseguir produzir conteúdo. Então, presta atenção no que eu tô te falando aqui. Por exemplo, aqui, a minha empatia com a câmera. Eu nunca gravei, eu gravo as pessoas. Eu gravo a pessoa fica, meu Deus, o que que eu falo? Como é que eu olho pra câmera? E aí eu fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Agora eu já consigo olhar para a câmera, eu consigo visualizar como se eu estivesse falando com você diretamente. Tem uma câmera aqui, um cenário, e eu tô falando com você direto. Olha como é que a gente vai aprendendo, como é que a gente vai fazendo. Então, talento sem trabalho não significa nada. Eu tô trabalhando aqui e o meu talento vai ser destacado em algum momento ou outro. Eu tenho que ter paciência para ter isso daqui. Então, depois, o último exemplo que eu queria falar aqui, tem um outro exemplo, mas queria falar do Kobe Bryant. O Kobe Bryant é um ícone também do basquete, cara, muito foda. E ele fala que ele já perdeu mais de 4.000 arremessos na carreira dele. E ele disse assim: o fracasso faz parte do sucesso. Olha que legal. Então, eu produzir conteúdo aqui e saber que eu estou entregando super valor aqui, eu sinto que eu estou entregando, pode não performar, entendeu? Tipo, eu errei, não foi um fracasso? Não, talvez o formato, talvez o jeito de eu falar, talvez não conectou o suficiente, ou talvez conectou, talvez esse vídeo performe muito. Então, você entendeu o que a gente precisa testar? A gente precisa ter medo. Eu tô fazendo um arremesso. Cada vídeo que eu faço, eu tô fazendo um arremesso. Na hora que eu acertar e entender, eu vou acertar alguns, não vou acertar todos. Então, essa é a visão que você tem que ter, tá? Em resumo aqui, ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Esses exemplos aqui mostrou que não só ninguém nasce pronto, mas o segredo dos atletas estão em treinar, errar, aprender, repetir o ciclo até acertar. E esse é meu compromisso. Eu fiz um compromisso de 90 dias, eu vou concluir esse compromisso de gravar um vídeo por dia e eu quero ver como é que vai ser meu resultado no final desses 90 dias. Então, faça o compromisso aqui comigo, faça o seu primeiro vídeo em frente à cara aqui na frente dessa câmera. Faz 5 vídeos, não faz 90 não, faz 5. 5 vídeos, eu fiz 5. Você vai se surpreender como que você sai do primeiro para o quinto. É impressionante. Agora imagine 90, 100 vídeos. Quanto mais você errar, o erro ele não é o fim, né? Ele é parte do caminho. Então, se você não treina, você não se permite errar, você nunca vai conseguir finalizar bem, seja no futebol, na escola ou em qualquer área da sua vida. Então, tem uma frase que eu gosto de dizer, que eu falei ali anteriormente: nada vem do nada. O cara olha pra você e fala: pô, o cara do nada começou a ganhar muito dinheiro. Do nada. Quantos anos que esse cara tá treinando? Quantos anos que ele tá estudando? Quantos anos que ele tá dedicando ao negócio dele? Eu tô há 4 anos. Se eu começar a produzir conteúdo hoje e daqui 1 ano eu me tornar uma referência Brasil, mundial, não sei, foi do nada, não tô contando a história aqui pra vocês, tem 4 anos que eu faço isso, só que eu nunca fiz pra mim. Então, não é do nada, eu comecei com uma base, agora eu tô começando com outra, talvez demore 5, 10 anos pra eu conseguir me destacar no YouTube ou no Instagram, o que seja. Você entendeu? Que nunca foi do nada. Aí na hora que eu estourar foi do nada, esse cara vem do nada? Não, tá treinando muito e muito bem. Quantos estudos? Psicologia, ó, eu tô estudando só eu comecei a ter acesso à psicologia, conhecimentos técnicos e tudo mais relacionado ao comportamento humano quando eu tinha
16, 15 para 16 anos, porque eu tinha um pouco mais de timidez, e aí eu comecei a me desenvolver, e aí comecei lá. Eu tô com 29 anos. Olha isso. Olha quantos e com mais de 10 anos. É bizarro, né? Aí eu comecei a produzir audiovisual há 3, 4 anos atrás. E eu estou como estrategista há 2 anos e meio. Estou produzindo conteúdo há 5 vídeos. Você entendeu? Olha isso, gente, é uma jornada, ninguém chega do nada em lugar nenhum, você entendeu? Então, coloque isso na tua cabeça que tudo é mais tranquilo do que parece, tá? Tira essa pressão de produzir conteúdo. Quando você for finalizar um vídeo, você precisa entender que cada ação que você toma precisa direcionar a pessoa para ela se conectar com o que realmente é o seu vídeo. Então, a gente está indo para a parte final aqui, eu vou te ensinar uma das coisas mais importantes que foi o que eu te prometi lá no começo. Como que você vai poder finalizar os teus conteúdos entendendo com um nível de clareza muito grande? Primeiro, a primeira coisa que você precisa entender, com quem que você está falando? Quem que é seu público? Eu não estou falando de público-alvo, eu estou falando com intenção de conteúdo, com que tipo de pessoa que você quer falar. Eu vou te falar alguns tipos de pessoas que existem aqui, tá? São 3 tipos de público para ficar mais fácil. Tem um público frio, tem um público morno e tem um público quente. Cada pessoa na estratégia de conteúdo, no meio digital, fala de um jeito. Eu falo assim de um jeito frio, morno e quente, que é mais fácil de entender. O que que é o frio? Frio é aquelas pessoas que não conhecem você e não conhecem o conteúdo. Por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo. Esse vídeo que eu estou fazendo é um vídeo para o público frio. O que que é o público de forma técnica frio? É um conteúdo de crescimento que você precisa produzir. O que que é um conteúdo de crescimento? Eu estou querendo crescer o meu perfil, estou querendo trazer mais pessoas. Então, é um conteúdo para você fazer as pessoas que não te conhecem passarem a te conhecer. Então, estou te contando um pouco da minha história, estou te falando um exemplo, estou te passando um pouco de valor, estou atraindo você para cá, tá? Esse no formato do YouTube, ele é um pouco mais complexo porque ele pode ser grande ou pequeno. Agora, para os shorts do Instagram, para você entender como que a gente produz conteúdo para os nossos clientes, basicamente é aquele vídeo mais viral. É o vídeo que começa com uma dica mais superficial, com uma curiosidade, com uma coisa que chama atenção, com uma coisa que fala: "Caraca, que legal que esses caras fizeram, nossa, coisa diferente". Essa é a ideia. Então, se você tem uma loja de doces, por exemplo, eu costumo falar bastante de loja de doce aqui, eu não sei porquê, né, preciso até me perguntar depois por que que eu dou tanto exemplo de loja de doce, acho que eu gosto de doce. Mas uma loja de doce, o que que é o conteúdo mais viral? Talvez uma pessoa simplesmente mordendo um doce, jogando ali aquela calda, e a pessoa fala: "Caraca, que vontade de comer isso". Crescimento, eu trouxe uma pessoa para conhecer o meu trabalho. Você entendeu mais ou menos? Facinho. Outra coisa, vou dar um outro exemplo aqui rápido também. As pessoas que fazem reviews, dicas de São Paulo, dicas SCP, dicas não sei o que lá, para mostrar a loja. O cara fala: "Fui numa loja que é super incrível, que ela tem doces e você vai se surpreender". Você fica curioso e fala: "Caraca, eu preciso conhecer". Eu mesmo já fui pego por esse vídeo diversas vezes e fui nos lugar. Então, você entendeu? Um conteúdo de crescimento é fazer a pessoa que não te conhece passar a te conhecer, é basicamente isso. Esse é o público frio. Público no morno tem 2 categorias que você pode trabalhar. Tem relacionamento e tem autoridade. Qual que é a diferença? Esse aqui é um conteúdo mais educativo. Ele é um conteúdo que você vai falar mais sobre experiências, tirar dúvida, aumentar o interesse do seu público. Então aqui eu já estou falando com uma pessoa que ela já entrou no meu perfil e ela já tem um certo nível de interesse, mas está ali ainda começando. Então o que que eu vou fazer com essa pessoa? O que que é o relacionamento? O relacionamento é fazer a pessoa se relacionar e engajar com você. Quando ela vai se relacionar e engajar com você, o que que você precisa? Você precisa de conteúdos que conectam com a pessoa. Contar sua história, mostrar um depoimento, mostrar uma pessoa que já consumiu o seu produto, uma prova social, alguma coisa que faz a pessoa tomar uma decisão. Por exemplo, vou criar um novo doce, eu gostaria da opinião de vocês. Relacionar e engajar. Eu vou te mostrar sobre os CTAs, tá? Eu estou falando aqui da tua intenção primeiro, depois eu vou te falar o que que você faz para essa pessoa reagir com você. Mas basicamente aqui, você entendeu? Vai fazer a pessoa se conectar. As pessoas não estão indo na internet por causa de nada, gente. Ninguém comenta, curte, não faz nada por causa de algoritmo. Esquece esse negócio de algoritmo. O algoritmo é um algoritmo humano. Eu estou estudando, eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu não sou o maior especialista do mundo, mas eu já fiz muitas repetições de erro, de acerto, de tudo, e eu entendo porque a gente vem estudando, vem buscando conhecimento, vem fazendo mentorias, vem a fundo querendo estudar mais sobre comportamento, engenharia social, e a gente entende que tem nada a ver com algoritmo de plataforma IA nem nada. A IA ela só se adapta ao algoritmo das pessoas. Então não se preocupe com o algoritmo humano. A pessoa ela toma uma decisão não é por causa do algoritmo, ela toma uma decisão por causa de uma coisa inconsciente dela. E eu vou explicar para vocês. Conteúdo de autoridade. Fazer o público reconhecer o valor e a força da sua marca. O que que é o conteúdo de autoridade que você reconhece o valor e a força da tua marca? É um conteúdo ali que você vai mostrar o porquê que você é foda no que você está fazendo.
Aí tem diversos formatos, tá? Tem um formato padrão, que você vai contar a história da marca. Tem um formato padrão, de você mostrar os bastidores de como que é fabricado o seu produto. Tem um formato que a galera vai moldando com um pouco mais de viral, que vai ser tipo assim, por exemplo, como que o cara conhece o seu produto através do ponto de vista de outro. Como, por exemplo, vários influenciadores indo até o local. Você entendeu? Gera autoridade. Pô, tem muita gente boa indo lá, esse lugar deve ser bom. Então tem várias formas de a gente fazer isso. Depois eu vou ensinar aqui passo a passo como que a gente pode fazer. Conteúdo quente. Então a gente falou de frio, certo? Que é o crescimento. Falamos de morno, relacionamento e autoridade. Estamos falando de quente agora, que basicamente são dois tipos de conteúdo: conversão barra objeção e o remarketing. Isso aqui é um anúncio direto para a pessoa vender. Então, a pessoa chegou fria, você precisa trazer ela para o teu perfil. Aí a pessoa está no seu perfil, você precisa fazer ela se conectar, porque ela não vai comprar do nada, ninguém compra do nada, a não ser eu. Eu sou um cara que eu compro muito rápido, impressionante. Acho que é porque eu fiquei tanto preparado, porque quando eu vou numa loja, depois eu posso contar uma outra história aqui para não estender, mas quando eu vou numa loja, eu costumo comprar muito rápido, né? Porque eu pesquisei muito antes, eu já sei o que eu quero, e tal. Então, o cara que, cara, eu falei pro vendedor recentemente, que eu fui comprar um colchão, né? Falei, cara, se eu sair dessa loja aqui, e você não conseguir vender para mim, isso é muito ruim, porque eu já vim querendo comprar, entendeu? E aí eu consegui comprar, o cara foi bem legal. Mas aí então a gente trabalhou público frio, crescimento, trazendo as pessoas, morno, relacionando com as pessoas, e o quente, por fim, a gente vai vender. Nesse momento que a gente vai vender, a gente vai trabalhar primeiro conteúdos de conversão e objeção. O que que é isso aqui? A gente vai quebrar qualquer tipo, qualquer possível objeção que essa pessoa possa ter. Então, a gente tem uma pesquisa bem aprofundada que a gente faz com os nossos clientes, é chamada pesquisa mestra. O que que essa pesquisa faz? Eu vou fazer o cliente colocar no papel e escrever para mim por que que esse cara compra dele. Então é uma pesquisa bem aprofundada onde a gente entende sobre a empresa, sobre o público-alvo, sobre a persona. Normalmente a gente tem uma fase um pouco mais a funda do que essa também, que a gente vai entender que tipo de perfil é cada decisor de compra. Então, por exemplo, lembra que eu falei ali do método CIS, que eu tenho um perfil dominante? Eu sou um tipo de pessoa que eu preciso de poucas informações para tomar uma decisão. Por quê? Porque normalmente eu pesquiso muito. Eu sou uma pessoa decisiva. Então, se eu sou decisivo, se eu entrar no seu perfil, talvez em poucos cliques eu vou comprar. Só que aí a gente tem outros perfis, como o influente, a gente tem o estável e a gente tem o conforme. São pessoas que têm perfis diferentes, são pessoas que às vezes ela compra por relacionamento social, tem pessoa que compra por análise e planejamento. Então essa pessoa ela demora muito mais para comprar, ela precisa ir no, a minha esposa é assim, né? Ela precisa ir lá no Reclame Aqui, entender. Eu não preciso disso. Eu ouvi ali, entendi o valor, eu compro. Só que cada um tem um perfil. Então, aqui você vai produzir conteúdo de acordo com quebrando as objeções. Depois a gente vai mergulhar um pouco mais a fundo para entender perfis de pessoas. Mas quebrando objeções basicamente cara, por que que esse cara compra o meu produto? Eu tô aqui, vamos dar um exemplo aleatório, tá? Aqui é a Bíblia que eu tenho aqui. Eu sou uma pessoa cristã, tenho que ser uma pessoa de fé. Quando eu vou comprar uma Bíblia, por que que eu vou comprar uma Bíblia? Eu tô comprando um objeto, eu tô comprando algo que vai me trazer mais fé, mais leitura, vai me aproximar de Deus. Então, na hora que eu for anunciar a Bíblia, em vez de eu falar assim, ó, compre essa Bíblia porque. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Gosto muito dela. Compre essa Bíblia aqui, R$ 29,90, não sei o que, não sei o que tal. Olha como é que eu faria diferente. Se você tá com uma dificuldade na tua casa, com problemas pessoais, financeiros, se você brigou com a tua esposa, se você está num momento de separação, se você está passando por qualquer sentimento, qualquer problema que tem na tua vida, você precisa se conectar mais com Deus. E para você se conectar mais com Deus, só existe três caminhos: indo para a igreja, ajoelhando o joelho no chão e se conectando com a palavra. E para você se conectar com a palavra, você não pode comprar qualquer tipo de Bíblia. Você precisa comprar uma Bíblia que você vai entender, que você vai se aprofundar, que você vai mergulhar num processo para você conseguir completamente entender os propósitos de Deus na tua vida e tudo que você pode fazer. Então, essa Bíblia aqui, a Bíblia de Ave Maria, é uma Bíblia de estudos que você começa a ler e embaixo tem um resumo com a interpretação, porque é muito difícil às vezes ler a Bíblia sem você conseguir entender a fundo quais são os contextos. Simplesmente a gente não abre uma Bíblia em qualquer lugar, como as pessoas costumam fazer. A gente precisa entender que ela tem uma ordem cronológica, que uma informação que foi aqui, ela está lá atrás. E dessa forma você vai conseguir entender completamente como conduzir isso para a tua vida. Por isso que
eu recomendo que você adquira essa Bíblia Ave Maria, que ela vai fazer todo sentido para sua vida, tá? E ela vai fazer você se conectar espiritualmente. Talvez, quem sabe, Deus ajude você a recuperar o seu relacionamento e as pessoas que estão à sua volta. Então, se você tem interesse em comprar essa Bíblia aqui, vou deixar o link abaixo. Não é um vídeo de venda, tá, gente? Mas você vê que legal, né? Tipo, o quanto que a gente vai, com o tempo, fazendo muito roteiro, a gente vai dominando o assunto, né? Peguei uma informação aleatória. Foi um vídeo de vida, um pitch de venda forte, não foi? Eu improvisei aqui. Se eu fosse criar, lógico que eu construía de outras maneiras para ficar mais forte. Eu te dei um exemplo com uma Bíblia, mas serve para qualquer produto, qualquer serviço, qualquer coisa que você vai fazer. Inclusive, eu me senti muito conectado com vocês falando sobre isso, porque a minha fé, eu amo muito isso. Mas ao mesmo tempo eu me senti meio Valdomiro, os caras querendo vender paninho, as coisas. Isso é uma piada aqui, porque eu acho muito engraçado essas pessoas que tentam desvirtuar a questão de religião. Não sou contra, mas eu acho assim muito bonito quando a pessoa fala da fé de uma forma com beleza. Por exemplo, na hora que eu tava falando aqui, eu tava pensando no pitch de venda, mas eu tava me convencendo realmente do amor que eu tenho por eu conhecer a palavra de Deus. Então, você viu que legal? Você viu como que é diferente quando você vai quebrar a objeção das pessoas? Você pega uma informação e eu tô comprando por minha fé, pelos meus problemas individuais. Eu não tô comprando simplesmente por comprar um livro. E o seu doce? O seu produto, seu serviço, a sua consultoria, por que que a pessoa vai comprar de você? Você entendeu? Por exemplo, por que que vocês comprariam de mim? Eu tenho algumas percepções aqui. Primeiro, porque você provavelmente não sabe produzir conteúdo de uma forma com lógica, talvez você surpreendeu com o meu pitch de venda improvisada. Como que esse cara consegue fazer isso? Ou talvez porque essa dinâmica que eu tenho, talvez o conhecimento que eu estou aplicando, só que não é só a parte técnica. Você tem outros problemas. Talvez essa dor de, pô, eu não sei quem eu sou, eu não quero ser igual todo mundo, eu queria ser autêntico, eu queria produzir conteúdos que eu fosse a referência, eu queria saber colocar as coisas que tá na minha cabeça no papel e fazer um roteiro, você entendeu? Então você compraria de mim por causa disso. Se você compraria por causa disso, comenta aí. Se você falar, não, eu compraria por causa de outra coisa, comenta aqui embaixo também porque você compraria. E para a gente finalizar aqui, no remarketing, o remarketing o que que é? Reengajar com o seu público. O cara já entrou na tua lista de base, ele já talvez comprou o seu produto ou está interessado no seu produto. Você já viu aqueles vídeos que do nada aparece para você? Ou eu vi que você foi lá na minha página de venda e não comprou o produto? Esse é o remarketing. O remarketing é um traqueamento para que essas pessoas falem, pô, o cara está me acompanhando. E uma das pessoas que mais me impressionou que fez isso foi a Minimal. A Minimal Club é de camisetas, né, de algodão egípcio. E o traqueamento deles foi bizarro. Eu entrei e aí eu vi um vídeo, o vídeo foi sensacional. Eu passei 3 stories, apareceu outro vídeo. Eu entrei mais tarde, apareceu outro vídeo. E todos eles falando: eu vi que você tá nessa fase, que você tá nessa fase. Eu falei: caraca, isso é forte, entendeu? Isso é uma conexão de remarketing. Então, uma vez que você selecionou com quem você vai falar, você vai partir para os CTAs. O que que é o CTA aqui? O CTA basicamente é a escolha de como que a pessoa vai interagir com você. Eu vou te explicar aqui rapidinho o que que significa cada CTA. Primeiro, like. A pessoa não te dá o like porque, legal esse vídeo. Não é isso. A pessoa ela tá dando like por uma questão psicológica de aprovação. O que que é esse CTA de aprovação, o CTA de aprovação? Se eu tô te dando like, durante todo o vídeo, você precisa aprovar o que eu estou falando. Então, eu vou dar um exemplo para você. Se você aprovou o que eu estou falando nesse vídeo, deixa esse like. Deixa o like aí, então. Deixa agora o like aí. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido o que eu estou falando? Se faz sentido, deixa o like aí. Se fizer sentido para você, você vai deixar o like. Você entendeu? Você está me aprovando. Faz sentido o que o Marco está falando. Olha que legal. Depois, salvamento. Registro. Salvamento não é salvei aleatoriamente. Não. Eu estou registrando uma informação que eu acho que é importante e talvez eu vou usar depois. Então, se durante todo o seu vídeo não for interessante, não for importante, a pessoa não vai salvar. Para mim, por exemplo, nesse vídeo aqui, se essas informações que eu estou te passando sobre conhecimento de público, CTA, forem importante, salva o vídeo aqui agora. Salva o vídeo lá na tua playlist. Salva lá, que vai dar certo. Você vai usar depois. Você vai pegar essas informações. Eu vou deixar na descrição também para você lembrar como você pode usar. Você entendeu? Olha como é que fica mais claro. Seguir. Seguir não é simplesmente a pessoa me segue. Então, se trata de acolhimento. Quando você me segue, você está sentindo assim, ó, eu quero ser acolhido por esse cara. Eu gosto dele, eu gosto desse perfil, eu gosto dessa empresa. Então eu quero ser acolhido. Quando você me segue, o que que era o melhor dos mundos? Infelizmente nem todo mundo consegue fazer isso. Mas é que eu te desse uma mensagem de boas-vindas. Você acabou de me seguir, a gente vai ter alguma automação para isso no futuro, porque eu acho que é até um insight interessante. Era certo era eu falar assim, ó, fulano de tal, parabéns, obrigado por você estar aqui no meu canal, você é incrível, vamos caminhar nessa jornada junto.
Você não se sentiria muito mais especial? Você não voltaria para assistir mais vídeo meu? Então você entendeu que a pessoa não segue aleatoriamente? Ela segue porque ela quer se sentir acolhida, porque ela quer fazer parte de um grupo. É assim que a humanidade foi evoluída em grupos e tudo mais. Comentário, participação. Ninguém comenta besteira, todo mundo quer participar. Então, a partir do momento que você comentar aqui embaixo, ou me criticando, ou falando bem de mim, ou falando de qualquer coisa que você queira falar, o que que você está querendo fazer? Participar. Esse cara falou uma coisa que eu não concordo. Pá, 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 pá. Esse cara falou uma coisa que faz muito sentido. Pá, pá, pá. Esse cara eu gostei demais do que ele falou. Obrigado, não sei o que, não sei o que tal. Você entendeu que você quer participar? É assim que funciona as pessoas e é assim que o seu público também funciona. Então, se fez sentido também, comenta aí embaixo, tá? Comenta aí embaixo e falar, Marco, fez sentido. Só escreve isso, Marco, fez sentido o que você está falando, que eu vou saber que você é uma das pessoas que gostou do meu conteúdo. Se você comentar outras coisas, se forem boas, eu sei que você vai gostar. Se forem ruins, eu sei que você não gostou e você só quer participar, tá tudo bem. Se eu puder te responder, se eu não souber do conhecimento, eu posso buscar. Se eu souber como responder, eu posso te ajudar também, tá? Então comenta aí embaixo. Por último, envio, que é o compartilhamento, né? O que que significa o envio? O envio é um presente. Todas as vezes que eu envio eu peguei um vídeo, eu gostei do vídeo. Cara, eu gostei tanto desse vídeo que eu preciso mandar pro meu amigo, eu preciso mandar pra minha esposa, eu preciso mandar para o meu sócio, você entendeu? Então quando você manda para uma pessoa, você tá falando assim, ó, tá um presente de uma coisa que eu gostei demais. Pro algoritmo isso aí a gente falando de algoritmo, tá? Pro algoritmo esse é um dos mais poderosos, por quê? Porque tudo que faz as pessoas saírem da vida dela normal e virem para a plataforma, isso faz o algoritmo falar: "Pô, tem uma pessoa trazendo alguém de fora para dentro". Isso é muito importante. Eu posso falar sobre isso um pouco mais a fundo de cada um depois. Mas, basicamente, entende que eu recebi um presente, recebi um compartilhamento teu. Aí eu falo: "Caraca, o fulano de tal mandou para mim um negócio que é muito legal. Então eu vou assistir, velho. Eu vou assistir. Vou clicar aqui para ver e vou assistir". Então, se eu recebi, eu preciso ver, eu me sinto importante. E aí eu recebo o presente, você entendeu? Então, se tem alguma coisa que você gosta, algum livro, alguma série, algum filme que você acha que eu possa aprofundar um pouco mais do que eu estou falando aqui para vocês, compartilha aí nos comentários também que eu vou receber esse presente e eu prometo que eu vou olhar, tá? Então, é um presente, você entendeu? Então, cada uma das ações acima, ela é usada para facilitar o processo e já prepara, então, o print aí, que eu vou te mandar aqui agora. Vou colocar aqui na tela. Quais os tipos de CTAs que você pode usar de acordo, lembra que eu falei lá em cima? Marco, pelo amor de Deus, você falou muita coisa, mas agora acho que vai facilitar tudo. Todo esse vídeo que eu falei para você vai se resumir simplesmente nesses próximos 10 segundos aqui que eu vou te falar. Você prepara o print aí, tá? Mas vamos lá, antes de você preparar o print, clica aí para você se inscrever no canal, porque eu acho que é muito valioso isso daqui para mim. Mostra que eu tô crescendo, vai me ajudar a crescer junto com vocês, e quanto mais eu crescer, mais eu vou trazer informações para te ajudar. Então eu acho que é uma troca justa, tá? E eu vou deixar um CTA final aqui também pro meu Instagram, porque eu vou fazer um corte desse vídeo, tá? Então, eh, antes de eu te falar essa dica aqui, já salva esse conteúdo para você usar depois. Vamos lá então, vou te mostrar como se aplica os CTAs. Marco, você falou muita coisa, muita informação, falou dos tipos de público, meu Deus, como que eu uso com cada coisa? Simples. Então vai ficar aqui na tela agora, já está na tela aí provavelmente. Tá vendo que tem crescimento e todos os tipos de CTAs que você pode fazer? Relacionamento e todos os CTAs que você pode fazer. Então, a partir de agora, use essa colinha todas as vezes que você for produzir um conteúdo, seja para o público frio, morno ou quente, de acordo com cada objetivo, você vai saber exatamente como pedir no final. Então, para o meu vídeo aqui, qual que eu vou pedir? Ou eu posso pedir envio, compartilhamento, salvar, like ou seguir. Então, por isso que eu pedi para você se inscrever no meu canal antes, entendeu? Que para mim, para o YouTube, é o inscrever, no Instagram seria seguir. Então, você entendeu? É crescimento esse vídeo. Por mais que ele tem vários outros. Ele não é só crescimento esse vídeo, né? Ele tem quebra de objeção, ele tem autoridade, ele tem relacionamento, ele tem várias coisas, mas é porque o formato do YouTube é diferente. Mas se você for produzir para o Instagram, usa essa regra, e se for produzir para o YouTube, pelo menos tenta ficar claro o que que você quer passar na tua intenção, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá? Então, use, teste, treine, analise, fale com a sua audiência, vai vendo como que as pessoas estão reagindo aos seus CTAs, eu vou analisar aqui como é que vocês reagiram, se vocês seguiram, se vocês comentaram, e o que funcionar melhor vai adaptando, entendeu? Porque tem vários CTAs que dá para ser usado para cada perfil, você vai vendo qual funciona mais para você. Então, se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo de novo, faz sentido o que você está falando, para eu saber para eu produzir conteúdos mais como esse, porque eu adorei
produzir esse conteúdo. Esse foi um dos 5 que eu produzi até agora, foi o mais legal que eu gostei, e eu acredito que eu quero trazer mais coisas assim. Marco, você precisa ser mais objetivo, comenta aí embaixo. Marco, você precisa trazer mais técnica, comenta aqui embaixo. Marco, eu gostaria que falasse de outras áreas da vida, comenta aqui embaixo, tá? Então, se eu tiver alguma dúvida ou sugestão, pode me mandar também. Fica com Deus e até a próxima. Deus te abençoe.